Olá, cursistas! Sejam bem-vindos à nossa próxima aula. Meu nome é Fernando, professor de Matemática do Instituto Federal do Maranhão de Viana. E essa aula de hoje é uma continuação da aula passada. Na aula passada nós vimos medidas de posição e agora vamos ver outras medidas. Uma das medidas que foi falada foi a mediana, lembram? E uma das características dela é que ela divide a série em duas partes iguais, né? Bom, mas uma série de dados só pode ser dividida em duas partes iguais? Na aula de hoje vamos ver que não, a gente pode dividir em mais de duas. Se quisermos dividir em 4 partes iguais, nós vamos ter o que a gente chama de quartis. Se quisermos dividir em 10 partes iguais, vamos ter o que a gente chama de decis. E se quisermos dividir em 100 partes iguais, vamos ter o que a gente chama de percentis. Portanto, o objetivo da aula de hoje é descobrir como dividir a nossa série de dados em 4, em 10 ou em 100 partes. A primeira coisa que vamos aprender hoje é como calcular os quartis. Eles serão 3. O Q1 divide os dados da seguinte forma. Antes dele nós vamos ter 25% dos dados e depois dele vamos ter os outros 75%. O Q2 divide os dados exatamente ao meio, 50% antes e 50% depois. Em outras palavras, podemos chamar de mediana. E o Q3 divide os dados assim. Vamos ter 75% dos dados antes dele e 25% dos dados depois dele. Para isso, a primeira coisa que devemos fazer é determinar a classe que contém o quartil a ser calculado, né? Ou Q1, Q2 ou Q3, né? Através da expressão K, esse K é esse valor do índice, né, do Q. Q1 quer dizer que o K é 1, Q2 o K é 2, Q3 o K é 3. E esse K vai multiplicar o somatório das frequências absolutas e o resultado dividir por 4. Depois, vamos usar essa fórmula, onde nessa fórmula, esse QK é igual ao limite inferior da classe do quartil considerado, mais o K, que é exatamente a ordem desse quartil, né, vezes o somatório dos FIs, que são as frequências absolutas, dividido por 4, menos esse F aqui, que é a frequência, ó, estão vendo que está em maiúsculo? Porque é uma frequência acumulada da classe anterior à classe do quartil. Vezes esse A do QK, onde esse A é a amplitude do intervalo da classe do quartil considerado, e dividir pela frequência do QK. Essa frequência é a frequência simples, né? A frequência absoluta, não acumulada. Por isso que o F está minúsculo. Para entender melhor, vamos ver no exemplo, né? Nesse exemplo, nós temos a distribuição dos pesos de um grupo de turistas de um parque temático. Notem que eu tive que fazer essa terceira coluna, que é a da frequência acumulada, porque no cálculo agora vai ser necessário. Então, se vocês tiverem uma tabela que não tem a frequência acumulada, e tem que calcular os quartis, ou os decis, ou os percentis, é obrigatório fazer a frequência acumulada, tá bom? Então, o que essa tabela nos diz? Nesse parque, 8 pessoas têm pesos de 10 até próximo de 30 kg. 26 pessoas têm peso de 30 até próximo de 50. 57 têm peso de 50 até próximo de 70. 42 pessoas têm peso de 70 até próximo de 90. 27 pessoas têm peso de 90 até próximo de 110 kg. E 16 pessoas têm peso de 110 até próximo de 130 kg. Totalizando 176 pessoas. Como eu obtenho o Q1, meu primeiro quartil? Para isso, ó, o K é igual a 1, certo? Então, substituindo naquela expressão para descobrir qual é a classe que ele está. Então, vamos substituir o K por 1, vezes o somatório das frequências, que é aqui, né? 176 dividido por 4. Fazendo as contas, dá 44. Olhando agora para cá, esse 44 está em qual frequência acumulada? Aqui nós temos os 8 primeiros indivíduos que estão na primeira classe. A segunda classe começa da 9ª até a 34ª pessoa. Portanto, a 44ª vai estar aqui, né? Que aqui começa da 35ª até a 91ª. Essa terceira classe é a nossa classe do quartil 1, ou do primeiro quartil. Agora, vamos determinar o valor numérico desse primeiro quartil, usando essa fórmula, certo? Onde quem é o limite desse meu quartil? O limite inferior, está aqui, ó. Limite inferior dessa classe é 50. Então, vamos substituir por 50. Q1 igual a 50 mais
Isso daqui a gente já viu, deu 44, só substituir. Menos agora a frequência acumulada anterior desse quartil. A frequência acumulada é quanto? Ó? 34. Então, menos 34 dividido pela frequência do quartil 1. O quartil 1 não está dessa terceira classe? A frequência dele é 57. Então, dividido por 57 vezes agora a amplitude da classe. De 50 até 70, a amplitude é quanto? Não é 20? É só fazer 70 menos 50. Fazendo essas contas, vamos encontrar que o Q1 é 53,5 quilos. Então, antes desse peso, eu tenho 25% das pessoas desse parque temático. E depois disso daqui, eu vou ter 75% das pessoas desse parque temático. Agora, vamos obter o quartil 2. Ou o segundo quartil, né? Para isso, o K agora vai ser substituído por 2. Fazendo a substituição, dá 88. E, portanto, ó, novamente vamos usar a terceira classe, né? Porque 88 está aqui dentro desse grupo. Esse grupo começa de 35 e vai até 91. Essa vai ser a nossa classe do segundo quartil. Substituindo na fórmula, então, Q2, né, que a gente quer calcular, vai ser igual. Quem é o limite inferior dessa classe? Aqui, é 50. Certo? Mais o quê? Agora vamos pegar esse valor aqui, né? Substituir aqui nessa fórmula, 88. Menos a frequência acumulada anterior a essa classe. Então, menos 34. Dividido pela frequência da terceira classe, né? Que é a classe que tem o Q2. Então, dividido por 57. Vezes a amplitude dessa classe, que é 20, né? Todas as classes, a amplitude aqui vai ser 20, nesse caso. Fazendo essas contas, vamos obter então que o quartil 2 vai ser 68,95 kg. E também é a nossa mediana, tá bom? Antes disso, eu tenho 50% dos dados e depois disso eu tenho os outros 50%. Calculando agora o Q3, ou o terceiro quartil. Substitui o K por 3, faz as contas, dá 132. Notem que aqui na frequência acumulada, ó, essa classe termina em 133. Então, com certeza, o 132 vai pertencer a essa quarta classe. Sabendo qual é a classe agora do Q3, vamos usar a fórmula. Q3 vai ser igual. Quem é o limite inferior dessa classe? Aqui, é 70. Mais. Essa expressão deu 132, substitui. Menos a frequência acumulada anterior, né? Então, a frequência acumulada anterior foi 91. Então, menos 91 dividido por quem? Pela frequência desse quartil 3. A frequência desse quartil 3 é 42. Então, dividido por 42 vezes a amplitude de 70 até 90, a amplitude é 20. Fazendo as contas, 89,52 kg. Então, antes desse peso aqui, nós temos 75% das pessoas desse parque temático. E depois desse peso, nós temos os outros 25% que faltam. Portanto, a gente pode dividir a nossa série da seguinte forma. Q1, primeiro quartil, 53,5 kg, segundo quartil, 68,95 kg e o terceiro quartil, 89,52 kg. Entendendo isso, fica mais fácil entender os decis e os percentis, que na verdade é a mesma coisa, só mudando alguns detalhes. E vamos ver agora. Os decis. Decis vai dividir a série em 10 partes iguais. Primeira coisa, devemos descobrir qual é a classe que tem o decil que a gente está calculando. Para isso, vamos usar aquela expressão que em vez de 4, agora vamos dividir por 10. E agora o K vai variar de 1 até 9, né? Onde o primeiro decil divide a série de dados da seguinte forma, né? Vai ter 10% antes, 90% depois. O segundo decil, vou ter 20% antes, 80% depois. O terceiro decil, vou ter 30% antes, 70% depois. E assim por diante. Até o último decil, onde eu vou ter 90% antes e 10% depois. Então, descoberto qual é a classe do nosso decil, vamos usar essa fórmula, né? dk igual ao limite da classe do dk, mais aquela expressão que já foi calculada, menos a frequência acumulada da classe antecessora desse dk, dividido pela frequência da classe desse dk, vezes a amplitude da classe do dk.
Agora, nesse novo exemplo, nós temos uma tabela que mostra a distribuição de estatura de um acampamento infantil. Novamente, observe que a tabela traz a frequência acumulada. Se não trouxer, vocês vão ter que fazê-la, porque é necessário para o cálculo. Aqui nós temos a frequência de cada um desses intervalos de classe. E agora vamos calcular nosso D1, ou seja, nosso primeiro decil. Substituindo K por 1. E o somatório das frequências deu 54. Dividindo, vamos ter 5,4. Nota que esse 5,4 é inferior a esse valor aqui. Esse nosso primeiro decil vai pertencer à primeira classe. Agora vamos calcular o nosso primeiro decil, usando essa fórmula, né? Então, nosso primeiro decil é igual. Quem é o limite inferior da primeira classe? 120, correto? Essa expressão vai ser substituída por 5,4. Menos o quê? Menos a frequência acumulada antecessor da primeira classe. Mas não existe classe anterior à primeira. Portanto, vamos substituir por zero, tá? Toda vez que isso acontecer, substituir por zero. Dividido pela frequência da primeira classe, que é 6, vezes a amplitude da primeira classe. 120 até 128, a amplitude é 8, né? A diferença aqui dá 8. Fazendo as contas, vamos obter então que o meu primeiro decil é o valor de 127,5 centímetros. E qual a conclusão que nós temos? É que antes dessa estatura, eu tenho 10% da estatura desse acampamento. E após eu tenho os restantes, os 90%. Bom, não vamos fazer como no caso dos quartis que calculamos todos, né? Aqui vamos calcular só alguns. Então vamos saltar logo para calcular o sétimo decil. Para isso vamos substituir o K por 7. Fazendo as contas, 37,8. Esse valor é inferior a qual frequência acumulada? É inferior a essa. Portanto, essa é a classe que contém o sétimo decil. Usando essa fórmula, o sétimo decil é igual. Quem é o limite inferior dessa classe? 144. Mais os 37,8 que já foi calculado, né? Menos. Quem é a frequência acumulada antecessor dessa classe? 34. Dividido pela frequência da classe do sétimo decil. Então, vamos dividir por 13. Vezes a amplitude dessa classe. De 144 até 152, a diferença é 8. Fazendo as contas, vamos ter 146,3 centímetros. Interpretando isso, antes dessa estatura eu tenho 70% dos dados e depois dessa estatura eu tenho 30% dos dados. Por último, vamos falar dos percentis, né, que divide a série em 100 partes iguais. Para obter a classe que contém esse percentil, vamos dividir o produto do K pelo somatório das frequências absolutas por 100. Né? E esse K vai variar de 1 até 99. Né? Se você quer calcular o primeiro percentil, você vai obter antes dele 1% dos dados e depois dele 99% dos dados. Segundo percentil, 2% dos dados antes e 98% depois, e assim por diante. A fórmula então fica assim: PK igual ao limite da classe desse PK mais aquela expressão que a gente já calculou, né, para descobrir a classe, menos a frequência acumulada antecessor à classe desse PK, dividido pela frequência da classe desse PK, vezes a amplitude da classe do PK. Usando a mesma tabela do exemplo anterior, vamos calcular o 36º percentil. Substitui então o K por 36, o somatório aqui dá 54 das frequências, né? Fazendo as contas, 19,4. E isso é menor do que 34, né? É maior do que 18 e menor do que 34. Então, essa é a classe do nosso 36º percentil. Calculando ele, então o 36º percentil vai ser igual ao limite inferior dessa classe, que é 136, mais, agora vamos fazer a diferença desse valor pela frequência acumulada da classe antecessora, então menos 18. Dividido pela frequência dessa classe, do que tem o 36º percentil. Depois multiplicamos por 8, que representa a amplitude dessa classe. Com isso, vamos obter esse valor, 136,7 centímetros. E a conclusão é que
Antes dessa estatura, eu tenho 36% da estatura do acampamento infantil e depois os outros 64%. Então é isso, pessoal. A aula de hoje a gente vai encerrar por aqui. Então agora é hora de testar esses conhecimentos. Para isso tem uma atividade na plataforma. Não se esqueça de entregar no prazo, tá bom? Então até a próxima aula.